Poliuretano, de sigla PU, é um polímero cuja molécula que se repete é o uretano ou carbamato. É um material utilizado em espumas, gachetas, selantes, carpetes, tintas e peças de plástico. Foi descoberto pelo químico industrial alemão Otto Bayer. O produto foi inicialmente desenvolvido para substituir a borracha durante a Segunda Guerra Mundial e é amplamente utilizado até hoje. O poliuretano é uma cadeia formada por múltiplos grupos de uretanos ou carbamatos. Esses são grupos orgânicos que compartilham o mesmo grupo funcional. Esse polímero é o resultado da reação entre o diisocianato de parafenileno e o etilenoglicol. Podemos comparar as propriedades do poliuretano com propriedades de outros materiais, como por exemplo, em relação aos metais, o poliuretano tem menor peso, produz menor ruído em trabalhos, possui melhor ajuste às condições, menor custo de fabricação e maior resistência à corrosão. Em comparação aos plásticos, o poliuretano possui uma memória elastomérica e possui resistência à abrasão. Em relação à borracha, o poliuretano tem resistência à abrasão, resistência ao corte e ao rasgo, resistência a óleo, resistência a grandes carregamentos, grande variedade de durezas, é claro e translúcido, não marca, não mancha, pode ser fundido, resiste a ozônio, resiste a micro-organismos. Também podemos citar algumas desvantagens e limitações do poliuretano. Podemos citar como desvantagens alta temperatura, não trabalhar em ambientes em alta temperatura, estão sujeitos a hidrólise na presença de umidade e temperaturas elevadas, essa combinação pode criar problemas para o poliuretano, e também em ambientes muito ácidos ou básicos, geralmente são prejudiciais, assim como certos solventes, especialmente os aromáticos. Poliuretano no uso cotidiano. Existem diversos usos para os produtos do poliuretano no nosso dia a dia, como por exemplo, as formas de espuma, tanto espumas rígidas quanto espumas flexíveis. Em ambos os casos, as espumas geralmente estão escondidas atrás de outros materiais, como por exemplo as espumas rígidas, que geralmente estão em paredes metálicas ou plásticas na maioria dos refrigeradores e freezers, ou até atrás de paredes de alvenaria, caso sejam usadas como isolação térmica na construção civil. Já as espumas flexíveis geralmente estão dentro dos estofamentos dos móveis domésticos, por exemplo. Outra forma bem comum do uso do poliuretano são no caso dos revestimentos e colas, como por exemplo o verniz, geralmente usado em mobílias de carpintaria ou em trabalhos de madeira, que é nada mais nada menos do que uma camada superficial, dura e inflexível. Quanto às colas, o adesivo poliuretano é especialmente usado no trabalho de madeira, e a principal vantagem sobre as colas tradicionais de madeira é sua resistência à água. Também utilizado como cola automotiva, é usada para montagem de para-brisas frontais e traseiros de carros. Os materiais poliuretânicos também estão presentes nos pneus, no caso dos pneus rígidos, como exemplo os pneus de patins e pneus de skates, que só se tornam viáveis para o uso graças às peças poliuretânicas, que são fortes e resistentes à abrasão. Outros produtos foram desenvolvidos para pneumáticos variantes, são feitos de uma espuma microcelular. São muito usados em pneus de cadeira de roda, bicicleta, entre outros. Esses tipos de espuma também são encontrados em volantes de automóveis, peças para veículo, inclusive para-choques e para-lamas. O poliuretano também é encontrado nos colchões, é denominado espuma de poliuretano flexível. Também presente em preservativos. Vários tipos de preservativos hoje em dia são feitos de poliuretano. Esses são destinados a pessoas sensíveis ou alérgicas aos preservativos tradicionalmente feitos do látex. O poliuretano também é usado em calçados, sobretudo calçados femininos. Esses que são confeccionados utilizando o sistema de poliéster, mais resistente mecanicamente. Uma nova aplicação em que vem crescendo são os novos calçados de segurança, pois é um material que, com utilização de aditivos, consegue atender às normas de utilização.
O poliuretano também pode ser usado em indústrias. Nesse caso, ele pode ser usado como plástico de engenharia, tanto usado para caixetas, molas, buchas, entre outros tipos de peça. Na indústria siderúrgica, o poliuretano é altamente usado em cilindros de laminação, onde esses recebem revestimento para proteção ao material a ser laminado. Na indústria de papel e celulose, o poliuretano é utilizado no revestimento de cilindros, prensas e rolos guia. A principal reação de produção de poliuretanos tem como reagentes um diisocionato disponível nas formas alifáticas ou aromáticas e um diol, como etileno glicol, dietileno glicol ou glicero, ou um poliol poliéster na presença de catalisador e de materiais para controle da estrutura das células, surfactantes, no caso de espumas e tintas. Quando na reação de polimerização, o diol é substituído por uma diamina, obtém-se uma poliureia, porque a unidade básica torna-se uma ureia e não um carbonato. O descarte inapropriado ou a queima da espuma de poliuretano pode gerar a liberação de um bom número de toxinas no ar. Entre as mais perigosas delas estão o monóxido de carbono, cianeto de hidrogênio e dioxinas, todos danosos ao meio ambiente e à saúde. Como em qualquer análise de impactos ambientais, é preciso considerar todo o ciclo de vida do produto e uma estratégia responsável para a sua substituição e descarte. Espuma de poliuretano é produzida com hidrofluorocarbonetos, HFC, como agentes de enchimento que são potentes gases do efeito estufa. Novamente, os produtores argumentam que o impacto do gás da espuma de isolamento é positivo, devido à diminuição do gasto de energia e ao fato de que os HFCs apresentaram um impacto menor do que seus antecessores, os CFCs, que apresentavam efeito negativo na camada de ozônio. Mas o uso de gases de estufa na produção de espuma reduz o impacto positivo dela. Agentes de enchimento alternativos existem e são até exigidos na União Europeia, mas na espuma da América do Norte, os gases normalmente são usados os HFCs.